pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Por Trás do Quadro. Eu sou a Andriele Cordeiro. Boa noite, eu sou a Fernanda da Rocha. Boa noite, eu sou a Rosane Peu. No episódio de hoje vamos falar sobre as diferentes didáticas e teorias do conhecimento a partir das nossas próprias vivências. Um dos conceitos que vamos discutir é a relação entre teoria e prática, baseada na ideia de que elas não podem ser separadas, como defende Selma Garrido. Também vamos falar sobre a mediação pedagógica, que é o papel do professor orientar o aprendizado, não apenas transmitir o conteúdo. Sim, ao analisar a nossa trajetória, nós tivemos um ensino mais tradicional. Ficava ali entre o tradicional, não exatamente tradicional, ficava mais ali no modelo da escola nova, que ele já tinha um pouco mais o aluno como centro, não era tanto o professor como centro. Tinha outras opções, uma coisa mais lúdica, tinha um pouco do lúdico, passeios externos, tinha um pouco de contato com natureza, com elementos. Porém, a transmissão, o conteúdo era a transmissão de conhecimento, era copia, né? Era mais baseada na transmissão do conhecimento. Né? O professor dizia ali, faz isso, e a gente fazia uma repetição, uma memorização, e não tinha muita ambientalização com as nossas vivências. E hoje, como nós três somos estudantes de pedagogia e também estamos atuando na área da educação, nós vemos que sim, a Selma Garrido realmente ela colocou muito bem que a teoria e a prática elas precisam andar juntas. E voltando um pouquinho, pensando na nossa trajetória e comentando, nós vemos que eu, por exemplo, tive uma professora de português que ela não pensava, né, gente? E até tem um pouquinho, assim, eu gosto da leitura, mas eu tenho um pouquinho ainda, não fico à vontade, digamos assim, para ler determinados livros, porque ela simplesmente ela chegava e ela só jogava o conteúdo. Ela não queria saber, ela não se importava com o nosso aprender, né? E hoje a gente vê o quanto isso é importante na área da educação. A liberdade, de se identificar com uma história, né? Eu quero trabalhar sobre tal livro. Exatamente, porque se você chegar para uma criança, que é a área que a gente trabalha, de 6 meses a 4 anos, a gente trabalha com o pré, né? Que é um pouquinho maior, mas até eles também, né? Se você chegar somente com um livro e começar a ler a história ali, eles não vão prestar muita atenção. Agora, se você chegar com um livro, interpretar a história com fantoches, uma musiquinha antes, você cativa o aluno, né? E vendo isso, tem um pensador nessa disciplina de didática que chamou muito a nossa atenção, que é o Pestalozzi, que ele fala muito, né, da afetividade, de pensar no psicológico desse aluno, de trazer ele, cativar ele mais, né? A educação se basear na observação e na experiência, não apenas em livros. Exatamente. Basicamente. Porque a história vai se tornar uma experiência para a criança. Sim. E como eu estou na educação infantil, né, às vezes são atividades simples. Eu trouxe aqui um exemplo que foi realizado em sala, que é do coelhinho. A criança já conhece, né, o animal, o coelhinho, mas essa atividade não foi só imposta para eles façam, né? Então ela é uma folha A4 e aqui ela tem no contorno o adesivo. Então foi colocado para eles explorar primeiro, né, o formato aqui do coelhinho. Então a primeira coisa que eles fizeram já colocar a mão aqui e descobrir que tem uma textura, né, que cola. E nessa atividade eu fui colocando para eles, o coelhinho, como que é o coelhinho? Eles já foram observando, tá faltando os olhos, tá faltando o bigode, tá faltando os pelos. E assim a gente foi fazendo ali a atividade, né? Cativando eles, contando explicando do coelhinho e já cativando eles, né? Sim, exatamente. Então não foi simplesmente imposto para eles, né? Façam a atividade. Isso alinha-se muito ao pensamento da Selma Garrido em transformar a sala de aula, né, em um espaço de experiência reflexiva, alinhando-se ao pensamento da Selma Garrido, né, em transformar a sala de aula em um espaço de experiência reflexiva, onde o saber é construído de forma direta, né, com o objeto, tanto o tato, a colagem ali, a criatividade deles, a curiosidade, né, então
impõe a linha com o pensamento dela. E vendo na disciplina também, lendo os conteúdos, o que chamou também bastante a nossa atenção foi duas palavrinhas, né? Que elas são distintas, mas que elas precisam andar junto, que é o ensinar e o aprender, né? Ensinar é uma coisa, aprender é outra. Então, se você consegue juntar eles e ainda cativar, ter essa afetividade com o aluno, você ganha ele. Sim, isso não é nada recente, né? Que como nós trabalhamos na educação e não tivemos professoras com esse olhar, a gente muitas vezes se questiona, será que a gente está fazendo certo? Porque elas olham pra gente, pessoas que estão mais tempo na educação, e pensam, elas começaram agora, elas acham que é assim, mas não é assim. Que vieram Elas, tradicional, elas né? insistem num modelo mais Certo, tradicional. Isso. Né? Elas acham errado você ter conexão com a criança, ouvir a criança, elas acham que a criança não vai te respeitar. Mas isso não é recente, a gente desde a primeira, agora estamos na terceira fase, desde a primeira fase a gente já estudava Vygotsky, né? Daí teve depois o Piaget, o mesmo o Pestalozzi, né? Eles falam, o Vygotsky defendia muito o desenvolvimento para a interação social como motor do conhecimento e não apenas o desenvolvimento biológico. Saiu da pedagogia tradicional, foi revolucionando com o tempo, mas tem pessoas que escolhem não ter esse olhar. A afetividade é uma escolha, né? Sim. Você trabalhar dessa maneira. Então, queremos agradecer, né, a Prof. por essa experiência que pra gente foi bem rica. Acho que troca de recordações e essa um troca, outro olhar, né? exatamente. A gente já entende mais. E o por trás do quadro foi nós que criamos já. Esse projetinho já vem da primeira fase, foi a segunda fase que a gente fez, que também foi muito legal. A gente falou sobre a saúde mental. Saúde mental dos professores, que é um tema bem rico, né? Nós só queríamos agradecer a Prof. por essa experiência e como a gente comentou aqui, não existe uma educação sem a afetividade, né? E é isso. Obrigada, boa noite.